Se alguém ainda tinha alguma dúvida de quem será o presidente dos Estados Unidos no próximo ano, ninguém mais, ninguém menos que Donald Trump tirou essas dúvidas na noite passada. Boa noite, investidora. Boa noite, investidor que está acompanhando mais um saldo do dia do valorinvest.com. Saldo deste dia 24 de novembro de 2020, em que o Ibovespa, com mais se ainda tinha alguma dose de incerteza no ar sobre a política norte-americana, com essa incerteza saindo da frente, o Ibovespa disparou. Turbinado também pela disparada das bolsas americanas, o Ibovespa disparou 2,24%, retomando a faixa dos 109 mil pontos. O dólar comercial acusando a entrada forte de estrangeiros no mercado de risco brasileiro nesse mês, que é recorde para um mês. A saída ainda é recorde também no acumulado do ano, mas a entrada agora está forte e o dólar ficou mais barato em mais de 1%, 1,03%, fechou o dia a R$ 5,37. Donald Trump, atual ainda presidente dos Estados Unidos, segue fazendo tweets em looping, e sempre com aquela marquinha do que o próprio Twitter coloca, de que as informações não são confiáveis. Ele segue batendo o pé, falando que venceu as eleições, que as eleições foram fraudadas, não apresenta prova nenhuma, as evidências estão aí contra os fatos. Você já conhece esse ditado, contra os fatos não há argumentos. Ele próprio deu o braço a torcer, não muito, porque insiste com essa versão, mas deu o braço a torcer e autorizou o início da transição de governo para Joe Biden, vencedor das eleições nos Estados Unidos. Com isso, bolsas aceleraram a sua alta, que já era turbinada, tem sido nos últimos dias, pelas notícias positivas sobre vacinas. Teve notícia positiva vinda da Rússia, aliás, um parêntese aqui, que ajudou a manter o apetite ao risco em alta no mundo. Agora uma vacina russa, Sputnik V, também promete 95% de eficácia para imunizar os russos e talvez os habitantes do mundo que venham a receber essas doses contra a Covid-19, 95% também apontados pelos desenvolvedores da vacina da Pfizer, da Moderna, e os um pouco abaixo disso, entre 75% e até 90%, têm sido apontados de eficácia pelos desenvolvedores da vacina que está sendo feita na Universidade de Oxford, lá no Reino Unido. Voltando aqui para as eleições americanas, então saiu de vez essa incerteza, se é que ainda tinha alguém em sã consciência que achava que Donald Trump ainda continuaria presidente dos Estados Unidos. Mas não é só isso que está empolgando o mercado. A formação do governo, os nomes que estão sendo indicados para ocupar o governo americano também estão trazendo empolgação. Janet Yellen, por exemplo, que é ex-presidente do Banco Central Americano, foi a primeira mulher no Banco Central Americano, no Fed, vai ser também a primeira presidente do Fed a assumir o cargo de secretária do Tesouro americano. Janet Yellen tem fama de gostar de estímulos, de gostar de uma política frouxa quando é necessário, apoiava com força estímulos fiscais depois da crise de 2008, essa crise ainda mais dura para as economias do que foi aquela crise brava, se você se lembra aí. Se você não se lembra, dá aí seu Google, pergunta para quem é mais velho e está do seu lado. Eu me lembro, foi dureza, eu estava começando a estagiar ali, perdi meu estágio, enfim. Foi dureza essa crise, e essa crise aqui é ainda mais violenta, porque tem também as suas implicações sanitárias, e os gastos são necessariamente tremendos para suportar a força dessa crise. Janet Yellen tende então a facilitar o deslanchar de mais gastos lá nos Estados Unidos. Você deve estar acompanhando nos últimos meses a novela que foi nas vésperas das eleições
lá nos Estados Unidos entre republicanos e democratas para aprovar um pacote de gastos como tem batido na tecla a necessidade o atual presidente do Fed, Jerome Powell. Ele está entuchando de dólar a economia mundial, especialmente a Bolsa Americana está recebendo esses dólares, ou vinha recebendo esses dólares, mas subiram tanto as bolsas americanas. Aliás, Dow Jones hoje passou pela primeira vez da linha dos 30 mil pontos, é uma marca importante lá nos Estados Unidos, que foi batida com todo esse cenário. Janet Yellen, portanto, muito bem recebida pelo mercado, não é só ela. Anthony Blinken, vou até conferir o nome, eu acho que é isso aí, se eu não falei errado, né? Anthony Blinken, isso mesmo. Ele é diplomata e ele tem fama de ser um negociador, um cara que busca consensos, um cara que defende políticas multilaterais. Ele vai assumir a Secretaria de Estado, será o novo secretário de Estado dos Estados Unidos e vai comandar, portanto, as negociações com os outros países. No pré-pandemia, você deve se lembrar, a maior pedra no sapato das bolsas, dos mercados de risco, da renda variável, era a guerra comercial com a China, que ganhou ares aí de guerra fria no começo da pandemia, mas depois Trump teve que se preocupar correndo atrás de voto, não conseguiu, né? Foi derrotado. Deixou isso um pouco de lado, mas está no ar ainda. Como é que vai ficar a relação entre Estados Unidos e China, que tanto vinha trazendo dor de cabeça e volatilidade aos mercados, volatilidade muito incentivada pelo atual presidente dos Estados Unidos via Twitter. Você deve se lembrar os petados que ele mandava, mandando e desmandando, mudando de ideia a todo momento, mas sempre com muita truculência contra o governo de Pequim. Não é bom para o mundo, a maior e a segunda maior economia do mundo erguendo barreiras tarifárias uma contra as outras, o comércio exterior encontrando aí travas, vinha encontrando com uma nova diplomacia. Não que Estados Unidos e China vão deixar de estar em polos opostos, mas é de se esperar ao menos uma busca de consensos, uma relação menos tumultuada do que foi nesses últimos 4 anos, trazendo bastante volatilidade e nervosismo para os mercados. Também está sendo muito bem recebida pelos mercados. Aqui no Brasil segue o baile de preocupações fiscais. Hoje a cena brasileira foi solapada pela cena internacional com essas notícias, mas segue a apreensão. Afinal de contas, terminadas as eleições no fim de semana, o governo pretende retomar de fato as discussões, parando desse discurso otimista, né, de não, vai vir reforma, o Brasil vai fazer acontecer, já são 2 anos disso e nada saiu do papel. Agora o governo parece que vai fazer deslanchar, vamos ver como é que vai ser. Há dificuldades políticas também depois de terminadas as eleições, porque também tem eleições para serem resolvidas na Câmara e no Senado aqui do Brasil. Isso tende a atrasar o andamento das coisas, a base governista segue batendo cabeça para decidir quem vai fazer o que na comissão mista que vai discutir o orçamento para 2021. A gente, afinal de contas, vai invadir o ano sem ter orçamento definido pelo Congresso. Tem essa dúvida toda, né? Vamos ver agora que caminho o governo brasileiro, o Congresso, vão seguir na bifurcação que se coloca diante deles. Vai ter um arroxo fiscal? Vai continuar com gastos? Se for continuar propondo, por exemplo, um novo programa de transferência de renda, como está sendo cogitado, aliás, o Valor noticiou hoje, o governo tenta aí fazer um rearranjo, cortando subsídios, inclusive da cesta básica. Vamos ver se o presidente, afeito ao termômetro das redes sociais, depois de uma eventual chiadeira por causa disso, se ele vai permitir. Vamos ver, mas parece que está caminhando. Taxas longas da curva de juros tiveram refresco, mas não foi muito por boas perspectivas locais, foi por causa da cena externa. As taxas curtas embicaram para cima porque a inflação está incomodando. IPCA 15, que tem a mesma fórmula do IPCA, que é o índice usado pelo Banco Central para definir a sua política de juros,
com a diferença que mede a variação média de preços entre os dias 15 de cada mês e não no mês cheio, como o IPCA. IPCA 15 do mês de novembro acusou o maior patamar desde 2015, veio acima do esperado novamente, tem sido uma sucessão de IPCAs ou outros índices de inflação sempre superando expectativas. Isso traz preocupações e traz uma perspectiva para o mercado, quem sabe, de Selic subindo antes do que o Banco Central vem sugerindo que vai subir a bicha. Vamos ver o que acontece. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Vamos ver o que amanhã nos reserva. Amanhã continue de olho nos mercados com valorinvest.com. Desde cedo, cobertura ao vivo no nosso site. Fim do dia, você já sabe, sempre depois do pregão. Tem o seu, o meu, o nosso saldo do dia. Grande abraço, bom descanso, boa noite, até a próxima. Use álcool gel e tchau.